Muito boa noite a todos. Que Deus nos abençoe essa noite de trabalho e estudos na nossa querida casa de João Evangelista. Então, agradecemos a esse Espírito amado de Jesus, para que ele possa nos inspirar nessa caminhada juntos. Então, vamos falar hoje da criança na visão espírita. Bom, vamos iniciar pelo próprio Evangelho. Então, eu vou ver as passagens que estão em Mateus, que fala que Jesus faz referência à criança. Então, em Mateus 18, nós vamos ver de 1 a 2, de 1 a 5, né? Nós vamos ver assim, vou falar no Evangelho numa linguagem bem tranquila, bem popular, tá? Diz assim: quem é o mais importante? Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a na sua frente, na frente dos apóstolos, e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino dos céus. A pessoa mais importante no reino dos céus é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por seu seguidor, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Depois Jesus, num outro momento, ele vai dizer aqui, em Mateus, no capítulo 19, Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí disse Jesus: deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino dos céus é das pessoas que são como estas crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. Ora, então, quando nós vemos aqui Jesus, né, fazendo essa referência às crianças e dizendo que se nós não nos assemelharmos a essas crianças, se nós não mudarmos de vida e não nos igualarmos a ela na questão da verdade, na questão daquela pureza de coração, não entraremos no reino dos céus. Então, na realidade, quando Jesus diz essas coisas, se referindo às crianças, então, quando ele falou, deixai vir a mim os pequeninos, adverte-nos quanto à época propícia de nós fazermos os lançamentos das bases educativas da criança. Então, como nós vamos ver, como a doutrina espírita vê a criança, né? Então, a revelação espírita para nós foi de importância fundamental, de forma a fazer-nos ver-nos como espírito. Isso é importante. Por que é importante? Porque antes nós não tínhamos essa noção de quem eu era, né? Não tínhamos a noção
de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde irei quando eu sair daqui dessa vida. Essas coisas, o conhecimento na época de Jesus, que ele cai ali no seio do povo judeu, Jesus era judeu, entendeu? Então ele cai ali, eles entendiam, eles conheciam a ressurreição. Então, quando a gente, Kardec diz, quando se pensar, né, em reencarnação, em ressurreição, entenda-se reencarnação, porque não existia a palavra reencarnação naquela época, entendeu? Mas a ressurreição, ressurgir, né? Então, os judeus, eles tinham essa noção, principalmente aqueles que conheciam as leis, né, que eram os doutores das leis, porque o povo conhecia muito pouco, quase nada, entendeu? Mas, na realidade, quem estudava as leis tinha uma noção, e a gente fica ligado quando Jesus conversa com Nicodemos, que era um doutor da lei, ele conversa com Nicodemos e diz assim: para que você chegue ao reino dos céus, é necessário que você nasça de novo. Nós vamos ver que Nicodemos ele vai fazer uma pergunta a Jesus, que se referindo assim: mas como eu depois de velho vou entrar novamente no ventre da minha mãe? Ele fez uma pergunta e Jesus vai dizer a ele, né, dá umas explicações a ele, mas depois dizer a ele: és mestre em Israel e desconhece essas coisas? Então Jesus faz uma outra pergunta a Nicodemos, como se Nicodemos tivesse, vamos dizer assim, tentando encobrir as coisas, tentando se fazer de desentendido. Então Jesus bota aí: tu conhece, está se fazendo desentendido? Então, então você sabe das coisas, né, de que nós vamos ressurgir, você sabe da ressurreição, que vamos precisar nascer outra vez. Então é isso, esse entendimento que nós vamos ter quando nós olhamos para a criança. Ali vamos notar bem uma coisa: não é uma entidade recém-criada ali. Na realidade, é apenas recém-nascida. Há uma grande diferença, tá? Não é uma entidade, a criança, recém-criada, e sim recém-nascida. É um fenômeno este que se consuma em cada uma das vezes que o espírito imortal reveste a indumentária carnal, tá? Então, a importância, quando Jesus diz, e vamos retornar, vamos repetir: deixai vir a mim os pequeninos, adverte-no quando a época propicia ao lançamento dessas bases educativas na criança, as bases morais da criança, né? E é bom sempre que, já que nós vamos ver a criança na visão espírita, vamos entender uma coisa: a evangelização espírita. Então, o que que nós entendemos sobre a evangelização espírita? Vamos dizer assim: mas a evangelização espírita é para formar espíritas, para que as crianças sejam formadas espíritas. Não. A evangelização espírita, ela é para formar homens de bem. Entendeu? Então, esse ensejo, né, que Jesus promove para nós do lançamento dessas bases educativas, entendeu? Então, é semear na criança as bases morais, né? O amor, né? O perdão, entendeu? A solidariedade, né? Enfim, semear as bases morais, tá? É o momento propício, aquele momento da infância, aonde o espírito ele está ali, vamos dizer assim, passando por uma fase
em que toda a sua personalidade, todos os seus conhecimentos que ele traz, tudo, estão adormecidos, tá? E isso eu posso até afirmar a todos vocês, isso é já para que nós possamos, nós pais, né, também promover essa educação, essa base em nossas crianças, tá? Bom, então vamos ver o que a revelação espírita nos mostra com relação à infância, né? Então Kardec, na questão, no Livro dos Espíritos, na questão 379, Kardec vai fazer uma pergunta aos espíritos. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Resposta dos espíritos. Pode sê-lo mais ainda, se mais tiver progredido. São somente os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento, com o auxílio do qual pode manifestar-se. Então, a criança, ela tem um instrumento que é um corpo ainda em formação. E esse corpo, ele impede a criança, esse espírito, de manifestar-se plenamente. Tá? Então, à medida que esse corpo vai se desenvolvendo, o espírito vai acoplando, vamos dizer assim, vamos falar uma linguagem assim para que todo mundo entenda, e aí vai adquirindo realmente a sua personalidade, né? Por isso a importância da evangelização da criança nessa idade infantil. É o momento certo. Vai perguntar Kardec outra vez na 380. Na criança pequenina, excetuando o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito pensa como uma criança ou como um adulto? Então, os espíritos vão responder a Kardec. Quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não lhes possam dar toda a intuição de um adulto. Isso é lógico, né? Ele tem, efetivamente, a inteligência muito limitada, aguardando que a idade amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa subitamente. No momento do nascimento, ela só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Então, é muito comum a gente ver alguns exemplos bem interessantes que diz assim, às vezes as pessoas dizem assim, meu filho, quando ele era criança, quando era pequeno, era uma criança dócil, uma criança tão calminha, tão não sei o que, tão não sei o que lá, e a gente vai fazendo esse tipo de... As pessoas fazem esse tipo de coisa. Agora que chegou a idade de 17 anos e coisa e tal, meu Deus, que rebeldia, que não sei o que. Então, à medida que, né, o tempo vai passando, né, então os órgãos vão amadurecendo, né? A inteligência também, né? Os nossos órgãos da inteligência, da intelectualidade também vão. E o espírito vai começando a dar a sua presença. Ele vai dizer aqui, vai chegar um momento que ele vai dizer assim, ó, estou aqui. Certo? Então, ele faz uma observação, Kardec, que ele diz assim, uma observação vem apoiar esta resposta, é a de que os sonhos de uma criança não têm o mesmo caráter
dos de um adulto. O objeto deles é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Então, a criança, ela vai sonhar, né? Vai ter os seus sonhos, ela vai dar um caráter que é o caráter das coisas que ela, das preocupações dela, de infância, entendeu? Já mais diferente de quando chega na idade adulta, né? Então, aí, nós já vamos tendo vamos vendo quem é esse espírito, né? Que nós, quando olhamos assim, criança, e o quanto, né, nós precisamos aprender com a doutrina espírita para que a gente possa elaborar a grande regeneração da Terra. Por que eu estou falando isso, né? Às vezes, bom, ele está falando de crianças e agora está falando de regeneração da Terra. Tem um livrinho que eu gosto muito, que é Psicografia do Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, que é Momentos de Harmonia. E, em determinado momento, Joana de Ângeles, no capítulo 10, que faz referência a projetos iluminativos, ela vai dizer aqui para nós: ao invés de um cataclismo que ceife vidas e aniquile a sociedade e a Terra, dá-se nesse momento a renovação do planeta, graças à qualidade dos espíritos que começam a habitá-lo. Ela está falando aqui a qualidade dos espíritos que estão reencarnando agora, nesse momento. É isso que o Joana de Ângeles está falando. Então, ela diz assim: habitar enriquecidos de títulos de enobrecimento e de interesse fraternal. Ela está mostrando para nós aqui, para que nós reparemos as crianças que estão vindo à luz nesse momento. Aqueles que estão agora nos assistindo e que têm seus filhos ainda pequeninos, né, na infância, né, ou aqueles que mesmo que já têm seus filhos já na fase adulta, adolescente, adulta, mas que passaram há pouco tempo por essa infância, vamos reparar, e ela nos mostra isso, esses espíritos que estão reencarnando. Esses espíritos que estão reencarnando, eles já nascem, já estão nascendo sabendo perfeitamente o que eles querem. É uma coisa impressionante. Aqui, Joana de Ângeles, que percebamos, entendeu? Esses companheiros enriquecidos de título de enobrecimento e de interesse fraternal. E vai dizer mais: os campeões da maldade, os mercenários a serviço do crime, os fomentadores da guerra e da hediondez, os traficantes de vida e de drogas alucinantes cederão espaços no orbe para os construtores do bem e da verdade em nome do amor. Vai dar espaços para esses reencarnantes atuais. Olha só. Então, e aí vai acontecer, né, o exílio, etc., aquelas coisas que nós já sabemos com relação aos exilados de mas sim a reencarnação. A mudança, a regeneração do planeta é a reencarnação. Olha a importância, né, da educação das nossas crianças, dos nossos filhos que estão agora reencarnados. Porque com isso
ela nos mostra também que, mas esses espíritos, eles já vêm já com esse instinto de enobrecimento, com esse interesse fraternal, ele já vem, então, já facilitou a tarefa orientadora dos pais. Não, não facilitou, não. Muito pelo contrário, duplicou. Duplicou por quê? Porque essas crianças, elas precisam agora, né, ter semeado no seu coração e desenvolvido o amor. É isso que elas estão vindo buscar agora. Porque o que vai regenerar a terra é a sementeira do amor. Então, vamos vendo a importância, porque às vezes a gente fica pensando muito curto com determinadas coisas. Eu vou botar o meu filho na evangelização, alguém poderia pensar assim, para que ele aprenda a ser pelo menos uma criança melhor, ser não sei o quê, aprenda a respeitar o... É claro que ele vai aprender. É claro que vai ser semeado isso. Mas a importância dessa evangelização, a importância educativa nas escolas, cada vez mais o professor, né, tendo a preocupação não só hoje de passar a lição, mas a preocupação com que as nossas crianças, né, elas aprendam. Eu me lembro de um texto muito, muito importante que uma vez eu me deparei, que dizia assim: tudo que eu precisei aprender, eu aprendi na infância. Eu aprendi no jardim de infância. Achei aquilo interessante, né? Aí fiquei matutando aquela questão. Eu falei, tudo que eu precisei, foi um professor até que ele dizia, um professor de fundamental. Ele dizia assim, tudo que eu precisei aprender, eu aprendi no jardim de infância. O que nós aprendemos no jardim de infância? A respeitar o coleguinha, a não mexer no material do coleguinha, a ser amável com o coleguinha, a pedir desculpa quando nós falhamos com o coleguinha. Olha só, né? A nos perfilarmos em ordem disciplinada para entrar na sala, para sairmos. A aprender a nos confraternizar, a compartilhar, né, as nossas coisas, a trocarmos. Olha quantas coisas realmente nós aprendemos no jardim da infância e que nós não nos demos conta. E que são bases de aprendizado na vida, para nós como espíritos. Olha a importância desse ensino, né, nessa fase, né, em que as nossas crianças, aqueles espíritos ali reencarnados, começam o seu primeiro aprendizado de compartilhamento, de fraternidade, de solidariedade com o próximo, né? A respeitar a hierarquia, a professora, né? Nós temos uma grande dificuldade, nós, seres planetários, aqui do nosso querido planeta Terra, com a obediência. Nós não nos demos conta ainda com a mensagem dos superiores e os inferiores, que está lá no Evangelho, né, no capítulo 17 do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. Entendeu? Então, olha, aí depois eu fui percebendo o quanto esse professor que nos relatou essa questão, né, do Jardim da Infância, o quanto ele tinha razão. Ele falou assim, então o nosso aprendizado, ele realmente, olha a importância
da educação das nossas crianças. E quando nós vemos aqui, nós vamos ver aqui no livro Religião dos Espíritos, nós vamos ver aqui na questão essas outras crianças. Olha o que o Emmanuel, ele vai, através da psicografia de Chico Xavier, nos dizer, eu não vou ler tudo, mas eu vou mostrar o âmago do que ele traz para nós. Quando abraçardes teu filho no conforto doméstico, fita essas outras crianças que jornadeiam sem lar. Dispões de alimento abundante para que teu filho se mantenha em linha de robustez. Essas outras crianças, porém, caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa que lhes atira, com displicência, findo o repasto. Escolhes a roupa nobre e limpa de que teu filho se vestirá conforme a estação, mas, todavia, essas outras crianças tremem de frio, recobertas de andrajo. Defendes teu filho contra a intempérie, sob teto acolhedor, sustentando a afeição de joia e do escrínio? Contudo, essas outras crianças cochilam estremunhadas na via pública quando não se distendem no espaço asfixiante do esgoto. E ele vai falar até com relação à escola, com relação a tudo, mas a gente lembrar dessas outras crianças que não estão tendo a oportunidade dessa educação, desse aprendizado. Estão à deriva. Então, precisamos olhar, precisamos de ter... eu me lembro de eu tenho um amigo que ele é da Maria Mercante. Ele já viajou, hoje ele já está reformado, aposentado, mas ele viajou o mundo inteiro, né? Então, ele foi na Holanda, se não me falha a memória, foi na Holanda. Então, ele teve uma experiência bem interessante com relação às nossas crianças. Na Holanda, você tem que colocar os seus filhos na escola numa determinada idade. Vamos dizer assim, 4 anos de idade, seu filho entra na escola, né? Vamos dar assim essa idade. Se você não colocar o seu filho na escola aos 4 anos de idade, você recebe uma cartinha do governo mandando você colocar o seu filho na escola. Eu achei isso bem interessante. Não passa, não. Chegou na idade, seu filho não foi colocado na escola, o governo ele vai te dar a incumbência de você colocar o seu filho na escola. Ele vai te chamar a essa obrigatoriedade. Então, às vezes, quando nós vemos o quanto nossas leis ainda, com relação à educação, principalmente, né, é principal e fundamental na nossa infância, o quanto nós precisamos caminhar, o quanto nós precisamos amadurecer, né, nos nossos governos, para que possa termos uma educação aonde todos precisam estar na escola, precisam compartilhar desse aprendizado. Então, olha aí a grande importância que já nos traz aqui. Então,
Então, aqui, até ele diz aqui, ele vai falar assim, abres o olhar deslumbrado de teu filho, os tesouros da escola. Olha só. Então, o olhar do seu filho a descortinar aquilo, deslumbrando a escola. Então, abres o olhar deslumbrado de teu filho, os tesouros da escola. Essas outras crianças, muitas vezes, encerradas no cubículo das prisões, a face da ignorância que lhes cega a existência. Então, nós vamos vendo uma triste realidade e sabendo que a pátria do Evangelho, a terra do Cruzeiro, a pátria do Evangelho, aguarda essa regeneração, né? E esses espíritos reencarnaram para que pudessem ser orientados no seu voo. Essa é a nossa importância. Bem, e aí nós vamos também ver alguma coisa sobre alguns detalhes da nossa vida. Eu vou ver aqui em nosso querido Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que hoje é conhecido esse livro como O Problema do Ser e da Dor, o Ser e do Destino, vidas sucessivas, as crianças prodígios e a hereditariedade. Por que eu peguei esta lição aqui de Leon Denis nesse livro? Porque o que nós estamos vendo, quem somos nós? Somos espíritos. Kardec, no Livro dos Médiuns, pergunta se há espíritos. Eu gosto sempre de tocar nessa parte, porque ele pergunta assim, há espírito? Há no sentido de existir? Existe espírito? E os espíritos respondem, existe. Quem são os espíritos? A alma dos homens que viveram na Terra. Olha, aí Kardec, depois aí ele vai continuando, né? Trilhando dentro dessas questões, e esses espíritos se comunicam, tá? A comunicabilidade entre os espíritos. Olha, se nós nos comunicamos, se nós somos a alma dos homens desencarnados, são a alma dos homens que viveram na Terra. Ora, se nós estamos vivendo na Terra, porque nós reencarnamos. Então, a espírito, nós somos espíritos. Então, na realidade, a gente já entendeu o que é espírito. Mas está faltando para a gente uma coisa importante, que é a eternidade. Nós não temos eternidade. Ainda não aprendemos que somos eternos, que vamos ir e vir muitas vezes, tá? E muitas vezes teremos a oportunidade na infância do acolhimento e da orientação para alçarmos voos maiores. Então, eu já sabendo disso, eu tenho as minhas conquistas. Eu, espírito reencarnado, quando eu reencarnei, eu tenho as minhas aquisições, as minhas experiências como espírito. Os nossos filhos não são diferentes. As nossas crianças não são diferentes. Elas já trazem experiências e muitas, diríamos até, que elas afloram numa infância essas experiências. E às vezes nós vamos chamar até de que são conhecidas como as crianças prodígios, porque às vezes nós ficamos olhando assim, meu Deus, eu lembro de um amigo, já há muitos anos que eu não vejo, mas nós fizemos
pré-vestibular junto, há muitos anos atrás, bota anos atrás nisso. E ele, uma vez nós fomos estudar lá em casa, íamos passar a noite estudando, né? Então, ele era um aluno, assim, muito interessante. Ele não escrevia, não anotava aula, ele assistia a aula, entendeu? Porque ele tinha que dar a presença, né? Aquelas coisas todas. Mas a impressão que nós tínhamos desse companheiro é que ele já sabia tudo aquilo que os professores ensinavam, todas aquelas coisas. Mas aí ele foi estudar com a gente, e lá em casa. Mas nós tínhamos um piano lá em casa. E aí, a minha mãe, o sonho dela era que um filho tocasse piano, né? E era um piano muito bonito, coisa. E aí ele chegou, ele quando viu aquele piano, né? Mãe, isso aqui é o Luciano e tal. Ele viu aquele piano e falou: Ah, a senhora tem um piano em casa. Que bom. Aí minha mãe perguntou logo: Você toca piano? Ele falou: toco, sim. Na hora. A minha mãe, ela não tinha nem perguntado o nome dele. Ela já sentou ele no piano. Ah, toca um pouco de piano para mim. Aí ele começou a tocar e tocava música clássica. Mas cada uma mais linda do que a outra. E tocou, ficamos maravilhados com aquilo, né? Depois, conversando com ele, né, a minha mãe perguntou a ele aonde ele tinha aprendido a tocar daquela forma, né? Se ele tinha passado por um conservatório, essas coisas todas. E ele disse assim: Eu nunca entrei numa escola de piano. Eu, com 4 anos, meu tio tinha um piano, e eu, na casa do meu tio, sentei nesse piano e comecei a tocar. É de ouvido. Ele dizia assim, de ouvido. Aí a mãe assim: Eu não acredito nisso. Ele falou: Sim, eu nunca entrei numa escola de piano, não. Então a gente vai vendo, né, aonde ele trazia toda essa bagagem, vamos dizer assim, né? Trazia com certeza de vidas passadas. Então nós vamos ver que Leon Denis vai nos dizer aqui que o princípio organizador da vida em nós é um ser que chega a este mundo com um passado inteiro de trabalho e evolução, resultado de um plano traçado e de um alvo para o qual ele se dirige através de suas existências sucessivas. Repare o que Leon Denis diz para nós. Ele diz assim: esse princípio organizador, esse que nasce agora, né, que vem a este mundo, ele vem com um passado inteiro na sua memória. Um passado de trabalho e de evolução, resultado de um plano traçado. E reencarnou, né, para que ele pudesse, né, atingir a alvos traçados, né, de evolução, de aprendizado, de experiência, através das suas existências sucessivas. Então ele vai agora entrar naquele mérito, como eu dei o exemplo do meu amigo, nós vamos começar a entrar nessa ideia. Vê-se manifestar em certos seres, desde a mais tenra idade, faculdades de tal modo superiores e sem nenhuma relação com a dos seus ascendentes, que não se pode, não obstante todas as sutilezas da casuística, né, a casuística materialista, relacionadas com qualquer causa imediata e conhecida. Então, esses seres, essas crianças que chegam,
elas trazem, né? Elas trazem aptidões que não herdaram de seus pais. Então, isso causa surpresa. Então, então vai dizer assim, todas as sutilezas da casuística materialistas, relacioná-las com qualquer causa imediata conhecida. Não tem como. Como é que nós vamos relacionar isso? Como nós vamos fazer? Ele vai assim, tem-se citado muitas vezes, e aí ele vai dar alguns exemplos conhecidos nossos. Tem-se citado muitas vezes o caso de Mozart, executando uma sonata no piano aos 4 anos de idade. E aos 8 anos, compondo uma ópera. Aonde Mozart veio, aonde ele teve toda essa bagagem que ele trouxe, toda essa aptidão. Aonde foi? Paganini e Teresa Milanolo, ainda crianças, tocavam violino de maneira maravilhosa. Liszt, Beethoven, Rubinstein faziam-se aplaudir aos 10 anos. Michelangelo e Salvatore Rosa revelaram-se, de repente, com talentos imprevistos. Pascal, aos 12 anos, descobriu a geometria plana e Rembrandt, antes de saber ler, desenhava como um grande mestre. E até Napoleão Bonaparte, ele faz menção aqui, que ele diz assim, fez-se notar por uma aptidão prematura para a guerra. Já na infância, não brincava de soldadinho como as crianças da sua idade, mas com um método extraordinário que parecia ser invenção sua. Olha só a aptidão bélica, né, desse espírito, né? Napoleão Bonaparte, já criança reencarnado, já um estrategista, né, de batalhas, de guerras, entendeu? Então a gente vai vendo, né, como essas crianças, né, como o livro dos Espíritos mostra para a gente, quem são esses seres, como essas crianças, como nós trazemos de nossas vidas passadas, de nossas aptidões, de nosso aprendizado, as experiências que tivemos, para as nossas reencarnações atuais. Entendeu? Então, hoje, há essa importância. Então, retornando a criança na visão espírita, então a gente pode dizer assim, as crianças são os homens na sua fase infantil, mas apenas o corpo é que se encontra em desenvolvimento biológico. A imperfeição dos órgãos encontrada na fase infantil é que determina obstáculos à manifestação livre do espírito encarnado. A utilidade de um espírito passar pela fase infantil decorre da necessidade de estar receptivo a receber novas impressões educativas provenientes de seus educadores. Nas palavras do espírito Nina Arueira, mensagens esparsas, a criança é a coluna viva do porvir. Avançará com as características que lhe impomos. Crescerá com a retidão
ou com a sinuosidade que lhe traçamos ao desenvolvimento. Devolverá depois o que estiver recebendo agora. Isso aí nós vamos ver lá no Evangelho, no capítulo 8, né? Então, agora vamos vendo a importância que Jesus deu às crianças, certo? Aí há também uma outra nuance nesses nossos queridos. Eu encontrei no livro dos Médiuns duas lições interessantes. Uma no capítulo 18, os inconvenientes e perigos da mediunidade. Na pergunta 6, olha só a pergunta que Kardec fez aos espíritos que trouxeram essa mensagem. Ele vai falar sobre muitas coisas, muitas vezes quando nós detectamos, né, sensibilidade nos nossos filhos. Nós que estamos na casa espírita, nós que trabalham com a evangelização das crianças, que trabalham com... Eu tenho uma experiência já de bom tempo com o atendimento fraterno, do qual muitas vezes recebemos crianças, e até mesmo essas crianças, seus pais escrevem para o receituário, né, da casa espírita, né, da nossa casa espírita, e recebem a resposta dos espíritos, mostrando, né, com relação à mediunidade dos seus filhos, em que muitas vezes as crianças elas já demonstram essa sensibilidade. Então, olha só, então Kardec vai fazer essa pergunta no item 6, do capítulo 221. Ele vai dizer assim: haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Certamente, e sustento mesmo que é muito perigoso. Haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Certamente, e sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam, por essa forma, grandes abalos. As respectivas imaginações, excessiva e sobreexcitações. Então, imaginemos todo esse tipo de excitação excessiva, essas sobreexcitações, num corpinho débil de uma criança, né? Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Isso aqui foi uma questão. Quando nós vamos para 282, que trata das evocações, também vai, na questão 35, vai também Kardec fazer uma outra pergunta. Como pode o espírito de uma criança que morreu em tenra idade responder ao conhecimento de causa se, quando viva, ainda não tinha consciência de si mesmo? E eles vão ter como resposta, ele vai ter como resposta: a alma da criança é um espírito ainda envolto nas faixas da matéria.
Porém, desprendido desta, goza de suas faculdades de espíritos, porquanto os espíritos não têm idade, o que prova que o da criança já viveu. Entretanto, até que se ache completamente desligado da matéria, pode conservar na linguagem traços do caráter da criança, mas totalmente desligado, ela assume a sua condição de espírito, já espírito viajante já desse universo há um bom tempo. Aí já assume a sua consciência, do seu aprendizado. Então, na nossa visão espírita, né, eu fiz assim, eu trouxe essa parte do Livro dos Médiuns, porque nós estamos numa casa espírita e é muito comum, né, nós vemos esse tipo de crianças que já trazem algum desenvolvimento nessa questão da mediunidade, mas que a gente precisa entender que a evangelização, né, iniciada na infância, ela vai ter uma influência. Então, o espiritismo, tendo como escopo principal promover a transformação do indivíduo, não pode ficar alheio à eficácia da educação iniciada na infância. E também nós, espíritas, não podemos ficar alheio à evangelização, que mesmo essas crianças que já trazem essa condição, elas vão para a evangelização, aonde elas terão aquele aprendizado moral, que isso é que é importante. Então, aonde elas vão entender que nós somos espírito imortal, num aprendizado na indumentária carnal. Entendeu? Então, essa é a grande finalidade que nós trazemos aqui para vocês. O livro Fonte Viva é um livro muito conhecido nosso, né? Muito usado no nosso culto no lar. E, aliás, o culto no lar, como é importante, principalmente para nossas crianças, né, que participam. Eu até posso dar um próprio exemplo do meu filho, que ele sempre veio acompanhando o nosso culto no lar, veio fazendo desde a sua infância, né? Já na fase adulta, ele já, muitas vezes, fica mais ligado nas coisas dele, mas ele não esqueceu das lições passadas para ele. Ele sabe muito bem das lições. Então, há momentos, né, em nossas conversas, coisa e tal, que ele traduz muito bem esse conhecimento alicerçado, não só na evangelização da Casa Espírita, mas também como alicerçada nos nossos evangelhos no lar, nosso culto no lar. Então, um desses livros é o Fonte Viva, na lição 157, intitulada Crianças, ele vai se basear justamente na passagem de Jesus: vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Jesus, Mateus 18, 10. Então, Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele vai nos dizer o seguinte: quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Ele esperava muito mais. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos,
mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. Isso é importante, essa passagem. Eu me lembro que uma certa vez eu estava na região dos lagos com uns amigos, um casal de amigos, seus filhos, e um desses filhos estava com 16 para 17 anos. E nós estávamos num restaurante. Então estava esse meu amigo, seu filho, eu. Estávamos só os três. Né? Eu ainda me lembro assim, era uma tarde, essas épocas de carnaval, essas coisas que nós viajamos sempre. Então ele, conversando com o filho, em determinada hora, o filho diz assim para ele: pai, o senhor esqueceu? O senhor não está vendo que eu já sou um homem? Aí o pai olhou assim, estancou assim no que ele estava falando, olhou para mim, olhou para o filho, ficou assim meio que sem palavras. Aí ele disse assim para o filho: meu Deus, meu filho já é um homem. Me perdoa, meu filho, porque o tempo passou e eu não vi você crescer. Fiquei um homem que trabalhava muito, fiquei muito ligado no meu trabalho, ganhar, trazer conforto, dar as melhores escolas, dar tudo, etc e tal, mas não acompanhei o meu filho, o crescimento do meu filho. Não estive lado a lado com ele. Muitos pais, diz Emmanuel, garantem conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na sua fábrica a vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual do reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade, loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Então, Emmanuel, ele pede para que nós não desprezemos, pois a criança, entregando aos impulsos da natureza animalizada. Ele pede aqui, Emmanuel, não faça isso. O prato, ele recorda que todos nós nos achamos em processo de educação e reeducação. Muitas vezes nós fazemos a nossa programação, participamos da nossa programação reencarnatória, mas na maioria das vezes é uma reprogramação. Então, ele diz assim, recorda que todos nós nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Uma frase bem popular, né? Nós conhecemos bastante essa frase. Então, ele lembra aqui da nutrição espiritual dos meninos, através das nossas atitudes, exemplos, avisos, correções, em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesmo, nos serviços de que nos responsabilizará amanhã. Essa é a criança na nossa visão espírita. Que Deus nos abençoe essa nossa
nesse nosso estudo de hoje. Tenhamos paz. Muito obrigado.